Deixa eu falar uma outra questão, né? Mais cedo, até eu estava trazendo numa das notas aqui, vou abrir só para não falar nenhuma besteira exatamente, mas Brasil e China, né? Tem aí, a gente tem a viagem de Lula, até o ponto era esse, que Lula deve ir agora em abril, né? Estava tudo na expectativa, só esperando lá a aprovação por parte de Xi Jinping. Mas há uma perspectiva de que Brasil e China possam fazer acordos que permitem ali a exportação dos nossos produtos sem o uso do dólar, da moeda do dólar, num movimento ali de fortalecimento, inclusive do iene. Iene, né? Tô falando certa pronúncia? Me corrige. Eu sempre confundo o iene e iene. Yuan. Yuan. É Yuan? E confundi com a da do Japão agora já, mas tudo bem. Vamos lá. Com a moeda, o Yuan, tá certo. Estou olhando aqui, com o Yuan, moeda chinesa. É o principal parceiro comercial ainda de Brasil, China, só que a gente tem do outro lado Estados Unidos. A gente viu recentemente, logo no começo ali do governo Lula, né, nas visitas que o Lula fez, inclusive aqui para os países da América do Sul, a possibilidade de se criar aquele, né, peso único para as transações dos nossos, né, do nosso país com a Argentina, com os países aqui da América do Sul. Acabou tendo ali, né, acho que muitas críticas, o assunto ficou meio que abafado. Mas a minha percepção é o seguinte, né, o que a gente pode ganhar, né, buscar fazer essa transação que ninguém faz, só parece que é Rússia e Arábia que faz a transação em yuans com a China. Quais os benefícios para o Brasil em fazer isso, fortalecendo, né, a moeda chinesa, mas por um outro lado, arrumando talvez, de repente, uma dor de cabeça ou um problema com os Estados Unidos também por não usar o dólar. Como que vocês avaliam essa situação, essa questão muito delicada, né, em agradar os dois maiores parceiros comerciais brasileiros? É um pouco mais difícil agradar a China em torno da moeda dela. Acho que é um grande desafio que ela quer, aumentar a probabilidade da moeda dela ser utilizada em transações, porque eles fazem uma interferência direta na moeda, eles não permitem uma circulação livre de capital como o dólar é hoje no mundo, como o euro é hoje no mundo. E isso dificulta você imaginar que no futuro a gente vai estar usando mais a moeda chinesa do que a moeda americana ou que o euro, eventualmente, se fosse crescer. Por isso, você precisa de ter um projeto bem definido, bem amarrado, né? Você pode utilizar ele como reserva. Acho que na reserva brasileira, inclusive, não é só dólar que a gente tem. E você teria que ter alternativas. Mas pensar que a gente conseguiria ter a moeda chinesa em ampla circulação, eu acho até que ela pode aumentar, mas do jeito que o governo chinês faz hoje, de não permitir essa circulação livre, é mais difícil, é mais improvável. Eles teriam que guinar bastante para um liberalismo que eles não querem nessa esfera. E a reação dos Estados Unidos? A reação dos Estados Unidos, a gente já teve desafios até maiores para os Estados Unidos. Lembrar o governo Dilma que confrontava diretamente os Estados Unidos abertamente, né? Falava de políticas imperialistas, participava de eventos que acusavam os Estados Unidos de ser imperialistas. O melhor é a gente tentar ser o mais neutro possível e, que nem você falou, a América do Sul falou em ajudar a Argentina na criação. Esqueceu, né? Ninguém mais falou disso 2 meses depois. Ir lá visitar e falar, poxa, que bom, vem em casa depois, a gente pode marcar uma viagem lá e eu pago a casa, tudo bem, mas se é um país que você já sabe que não vai dar um calote, que vai ter um problema, então fica na conversa, adota aquela postura mais amistosa, mais diplomática. Aí, acho que é o melhor dos caminhos. A China, inclusive, né, na última viagem, né, essa viagem recente do Xi Jinping à Rússia, né, foi um dos pontos também ali tocados, importantes, querendo fortalecer a própria moeda. A gente vê, né, uma aproximação até maior em relação à China e Rússia. A China que tem importado muito mais produtos russos e suprido até, né, o problema que a Rússia teve diante de todas as sanções, entregando mais para a China. Mas são países ali que são, né, na verdade, a Rússia é totalmente abertamente ali contra ali, né, os pontos do Ocidente. Agora, a questão do Brasil, que recentemente o Lula esteve com o Joe Biden também, né? Tem tentado fazer uma política externa diferente. Você falou de Dilma, mas o Lula sempre teve essa preocupação um pouco mais ali de fazer uma política externa, de se apaziguar, ser amigo de todos os países. Isso. A questão que eu queria entender a sua visão também. Marco, a gente tem importantes acordos com a China, né? O crescimento da China impacta a questão muito de commodities do Brasil, mas até aí é uma coisa, mudar a forma dessa negociação pode acabar trazendo, de repente, um desagrado também para o outro lado. Sim. Como equilibrar esses pratos todos aí, na sua visão? Podemos ter, né, de repente, algum tipo de problema por isso? Eu acho que não é nem agradar A ou B, eu acho que é simplesmente uma questão econômica, uma questão de liquidez, assim.
Hoje não tem nenhuma moeda que vai ser substituída, o dólar vai ser substituído. Então, imagina, por exemplo, a Vale. A Vale faz um negócio com a China e vai receber na moeda local. No segundo seguinte, a Vale vai trocar todo esse dinheiro por dólar de novo, né? Ele vai manter na moeda local, ou em reais. Nem em reais a Vale mantém. Ela mantém o caixa lá fora, ela mantém em dólar, né? Então não existe uma substituição e eu sou totalmente contra, por mais que seja no Excel, né, bonito, a teoria, mas vamos criar uma moeda aqui para América Latina, para Argentina e Brasil, para Brasil e China. Não faz sentido, porque você gasta, você cria desconfiança, você não tem liquidez, né? Então, ou seja, você não tem um mercado financeiro, até o próprio real você não negocia em nenhum lugar do mundo, negocia o real. Tem algumas moedas, até países de emergência, você consegue negociar muito mais do que o real. E esse é um dos motivos realmente que estrangeiro não vem para cá. A gente não tem uma abertura econômica, a gente tem uma moeda forte, não tem liquidez na nossa moeda. No caso da moeda chinesa, até que eles tentam segurar um pouquinho na mão, né? Alguma certa forma, alguma paridade. Agora não faz sentido nenhum, o dólar vai continuar prevalecendo. Você tem instrumentos, você tem proteção, você tem diversos instrumentos, então não faz sentido. O que eu acho que é o debate que corre em paralelo é a questão das criptomoedas, que é um outro assunto, né, que pode ser algo desregulamentado para substituir, mas não é. A China não vai substituir a moeda dele por uma criptomoeda, nem a Rússia. O que acho que eu entendo, lógico, a questão da Rússia é muito mais uma polêmica para falar assim, não preciso da Europa para vender meu gás, eu vendo para a China. Não preciso da Europa para pegar euros ou dólar, eu faço negócio em outras moedas. Mas é mais uma sinalização. Agora o dólar é muito forte, muito líquido, você tem muitos instrumentos e não vai se substituir. E quem fizer agora vai perder tempo, vai perder energia, vai acabar, enfim, colapsando. Então eu sou totalmente contra. Até chegou, né? Vamos isolar aqui na Madeira, que agora a gente tem um presidente novo, mas aquela moeda dos BRICS, né? Que foi questionada aí algum tempo atrás. Então agora, com certeza esse assunto vai voltar. Espero que não seja implementado, mas vai voltar esse tipo de assunto. E o que é? Perda de tempo, perda de foco. Poderia estar o Brasil... desvio de foco, Marcos Saravali. Talvez seja essa a estratégia. A gente precisa de mais relações comerciais. Então, voltar ao assunto de Brasil e União Europeia, discutir comercial mesmo. Pô, a gente tem um mundo para ser explorado e não discutir algo que a gente sabe que não vai dar certo. Vai jogar fora tempo, energia, até mesmo dinheiro, e é nosso, né? Recursos nossos. Então eu sou totalmente contra qualquer assunto, mas eu acho que, de novo, Rússia e China, acho que tem outros interesses. Eles não querem implementar uma moeda nova, eles querem realmente defender e mostrar realmente a sua força militar, econômica e a sua posição contra os Estados Unidos. Né? Agora sim, a China também, ao mesmo tempo, é o maior financiador, credor dos próprios Estados Unidos. Então pega o Treasury lá, a tesouraria do americano, é a maior. Quem paga a conta, então eles também sabem onde que o dinheiro dele precisa estar. Se eles não fossem tão favoráveis ao dólar, assim, não teria um real lá nos Estados Unidos, teria tudo em ouro e em outras moedas, que é o que não fazem. Né? Tem uma pergunta aqui no chat, inclusive sobre este assunto, o Daniel Couto perguntando para o Gustavo. Paula, pergunta para o Gustavo se isso poderia reduzir a cotação do dólar aqui no Brasil. Se substituísse assim, acredito que não teria tanta influência assim direta, precisaria escalar muito, mas o real acho que ele não se valoriza mais por outros motivos. Se a gente tiver o real, o Fed já parando subjuros em breve, acho que já vai ajudar o real a se valorizar um pouco mais. Se a regra fiscal for aceita, acho que ajuda a valorizar um pouco mais. Se a reforma tributária for aprovada também, acho que esses elementos podem ajudar muito. Por outro lado, se você revoga um pouco do marco do saneamento, você desvaloriza um pouco o real. Se você tem uma tendência de mudar a meta de inflação a longo prazo, também desvaloriza um pouco o real. Então, esses elementos jogam a favor e contra, mas eu acho que tem esses três elementos engatilhados para ajudar um pouco na valorização do real em breve.